Pai do Senhor, povo de Deus, quem fala é pastor Ailton de Cristo. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, amados e queridos irmãos. Quero comentar aqui um assunto polêmico na atualidade aqui no Brasil, acerca do assunto suicídio. E quero aqui abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Chegando amanhã, todos os sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, mantendo-se, levando-se, entregaram ao governo de Pôncio Pilato. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Peguei, traindo sangue inocente. Peguei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nós importa, isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então aqui Judas, ele ficou aterrorizado pela uma situação que ele atravessou por esse momento, perdeu o equilíbrio emocional, que o homem em si, nós temos o nosso equilíbrio. Então ele perdeu o equilíbrio naquele momento, ficou desesperado, ficou angustiado, a angústia entrou dentro dele, o desespero entrou dentro da alma dele, e para resolver o problema dele, ele foi e tirou a própria vida e se enforcou. Então eu notei aqui alguns pontos para comentar. E o ser humano na sua angústia, o ser humano no seu desespero, o ser humano na sua fraqueza, na sua solidão. A Bíblia fala que Elias, ele passou um momento difícil quando a rainha pediu para trazer o profeta, matar o profeta. E ele entrou numa depressão muito profunda. O Elias pediu para Deus a própria morte. Então, o momento de solidão, de angústia, de desespero leva o homem a tentar, na verdade, ele fica sem saída. É no momento mais difícil de um ser humano, que ele chega ao ponto de pedir a própria morte, como Elias, que pediu a própria morte. Mas eu quero falar sobre o assunto de se enforcar, suicidar, tirar a própria vida. Vai para o inferno? Esse é um assunto que está polêmico hoje, que muitos estão comentando. E eu fiz alguns pontos, anotei algumas coisas aqui para comentar com meus amados e queridos irmãos, ouvintes, né? Dentro de um contexto religioso, de uma construção doutrinária no Velho Testamento, na cultura judaica da época, quando alguém se suicidava, ele era enterrado em cemitérios diferentes, não era no mesmo cemitério, ele ficava separado em outros cemitério diferente, não era enterrado, não era digno de
de ser enterrado no mesmo cemitério. E no catolicismo nós sabemos que ele tem uma visão muito acerrada acerca do suicida, né? Até mesmo a questão do purgatório, né? Quando alguém se enforca na igreja católica, que é católico, eles fazem várias missas, sétimo dia, vai embora, eles pagam para fazer várias missas para tentar amenizar aquele pecado. E na época de Lutero, quando teve aquela reforma, né, protestante, Lutero, ele passou uma situação, eu estava pesquisando, de um adolescente que tirou a própria vida, e a Igreja Católica não quis fazer o seu enterro digno, culto fúnebre, enterro digno. Lutero se compadeceu e fez toda a cobertura, fez o culto fúnebre, fez o enterro digno e enterrou aquela família enterrou aquele menino com dignidade perante a sua família. Então, por isso também uma das causas do racha que ele teve com a Igreja Católica, né? As igrejas reformadas, como a presbiteriana, a própria Igreja Batista, um caso que eu estava vendo de um pastor batista que fez também o enterro de um suicida, e ele, na sua expressão, o pastor Batista, ele fala sobre essa questão sobre o suicida, que a visão desse pastor é que só deve se julgar em vida. Depois que morre não tem como falar alguma coisa. Temos que, segundo ele, o que expressa a vida de um homem é durante a vida que ele teve, né? E ali sim deve se julgar o dia a dia, o dia que ele passava, o dia que ele viveu. E a visão desse pastor Batista, ele dá também uma chance para abrir os olhos da família, que há esperança de salvação para aquela pessoa. Então, já os grupos pentecostais no dia de hoje, né, já não acreditam que um suicida tem salvação. Mas as bases base bíblica para isso, tem os mandamentos para não roubar, não matar, né? Então, se está falando para não matar, quem tira a própria vida está se matando. Então, inflige esse mandamento, né, de não matar. E a questão toda que se refere são sugestões teológicas, argumentos teológicos que falam sobre isso na Bíblia, é só sobre Judas, né? Então, se você estudar ao pé da letra a vida de Judas, o contexto histórico que ele viveu naquela época, você vai ver que Judas foi um discípulo que foi fiel, um discípulo que teve bons frutos, que acompanhou, né, o mestre, mas na sua fraqueza, já no fim do seu ministério, ele veio a atrair o mestre, né? Sabe-se que tem muitas teorias que falam ao contrário, mas a gente vai para a Bíblia fala que ele vendeu, né, por 30 moedas, ele traiu por 30 moedas, mas vendo a vida de Judas no total, né, por um erro a vida nossa é assim, a gente pode
acertar a vida toda, mas se tivermos um erro, as pessoas vão olhar apenas para o nosso erro, apenas na parte que nós erramos. E eu olho também para uma questão, os tipos de suicídios que acontecem. Tem aquele que é pessoas que têm um tumor no cérebro muito grande, que devido àquela dor, devido àquela agonia, tira a própria vida. Pessoas que são drogadas, estão utilizando drogas por um processo de depressão e acabam tendo uma overdose, então suicidou-se, uma overdose, tirou a própria vida. Caso de pessoas que teve um estado vegetativo, um derrame cerebral profundo, né, uma morte cerebral, que foi necessário a família pedir para desligar o aparelho e tirar a própria vida daquela pessoa. Eu anotei algumas coisas aqui. São usuários de drogas, a depressão, a angústia, né? Tem pessoas que descobrem, por exemplo, que tem câncer e morrem de outra doença, tendo um bom equilíbrio emocional, e morre de cardíaco, de velhice, mas não morre de câncer, trata e vai mantendo aquele padrão de vida, como eu já conheci pessoas. Mas tem pessoas que não têm um psicológico preparado, descobrem que tem câncer ou AIDS, com uma semana ele entra em depressão e tira a própria vida. Então tem vários quesitos que pesam na balança. Existem várias situações, vários momentos que nós temos que analisar. Na verdade, não cabe a mim, na verdade, não cabe ao ser humano julgar, somente ao nosso Deus, que Ele é toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então, resumindo o que eu estou indo para a igreja agora, é dizer para todos que na minha visão, numa visão através de pesquisas, através de busca nesse assunto, eu olho para Deus, e quem somos nós para julgar uma pessoa que tirou a própria vida, um líder, um pastor, uma pessoa da sociedade, seja qual for a pessoa, tirou a própria vida, nós não sabemos qual a situação que ele passou, que ele atravessou. Então tem aquela ideia de dizer, Deus não se agrada com a pessoa que tirou a própria vida, e Deus se ira e começa a jogar a culpa em Deus, sendo que Deus, Ele é amor, Deus, Ele é benevolente, Deus, Ele é perdão. Claro que Deus também é cajado, Deus tem um momento também, o seu momento de ir, Jesus, o próprio Jesus virou a mesa naquele momento lá, que nós lemos a palavra. Mas Deus, Ele é bondade, Deus, Ele é amor, Deus, Ele é perdão. Então, o homem, ele vê o estereótipo, né? Mas Deus, Ele vê o nosso interior, Ele sabe se a gente é sincero, a gente sabe se a gente busca, Ele sabe se temos obedecido os princípios bíblicos. Então, cabe a Deus julgar, não ao homem condenar, mas cabe a Deus, que Ele é Deus, Ele resplandece, é dele que resplandece a glória do favor imerecível, da bondade, da graça. Então, pertence a Ele, toda a honra a Ele, toda a glória a Ele, é dele que vem a graça, o poder soberano. Então, que Deus possa abençoar a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.